Cara, se todo mundo conhecesse a best-seller, ia passar de primeira, viu? Seja bem-vindo ao seu último ano de vestibular. Como eu passei na EFON sendo burro, sendo o pior aluno da turma. Ô Yuri, como é que tu era na tua turma? Tu tava lá na turma do topo da lista ou tu era do fundão? Acho que eu tava do meio pra trás. Então tu era o cara da bagunça, mas que tirava 7, passava ali se arrastando. É, exatamente. Cara, pior que eu não era um mau aluno, vou te dizer. Mas quando você chega nesse contexto de turma híbrida, de pessoal que quer EFON, tem uns crânios, tem uma galera que parece que já nasceu com o livro na mão. E você começa a se sentir assim mal, porque eu olhava pro quadro e tinha umas dúvidas que ninguém perguntava. Eu falava, cara, eu acho que isso aqui, se eu perguntar, o pessoal vai rir de mim. Né? Então eu tinha muita vergonha disso. Caramba, eu não estou entendendo nem os termos que o professor está falando. Dirá a explicação. E o pior, eu pegava ali a apostila em casa, as questões básicas eu errava. Às vezes eu levava uma dúvida para o meu amigo tirar e ele me humilhava. Eu falava assim, cara, resolve a questão para mim. E ele falava, pô, mas tu já errou na primeira. Eu falei, cara, mas o que eu posso fazer? Você tem que culpar o sistema educacional brasileiro. Né? E olha, quando se trata de vestibular tradicional, você já vê uma discrepância do nível do ensino brasileiro, né, para o vestibular tradicional. Quando é vestibular militar, então, EFON tá no top 3 aí, nível de dificuldade. Cara, hoje em dia tem questão da EFON que poderia facilmente cair no ITA primeira ou segunda fase. Então, o que eu fiz para conseguir passar na EFON mesmo sendo um dos piores alunos da turma? Então, primeiro eu tive que perceber que eu era muito ruim. Isso só aconteceu quando eu fui reprovado. Quando eu digo a vocês que eu fui reprovado mais de 15 vezes, é verdade, porque eu fazia vestibular da Unifor, fazia vestibular da UES, fazia vestibular da Escola Naval, da EFON, do IME, do ITA, e eu era reprovado em todos eles. Todo ano. Eu era campeão em reprovação. Minha família sempre perguntava, e aí, passou em alguma coisa, você tem que entrar em qualquer coisa. Se eu passasse em qualquer coisa, minha família ia falar assim, vá, pelo amor de Deus, porque você não sabe a próxima vez que você vai passar. E aí, quando eu fui reprovado pela primeira vez no ITA, que era meu vestibular principal, eu pensei, né, pô, eu já esperava que eu fosse reprovar, mas eu não esperava que eu fosse humilhado dessa forma, porque eu fui cortado em tudo, menos inglês, porque eu fazia curso de inglês, eu tinha um inglês bom, inglês eu era bom, mas no resto tudo eu fui cortado. Então, naquele momento, eu lembro até hoje, eu estava com a prova do ITA aqui na mão, estava na igreja, e eu olhando aqui a prova do ITA e o gabarito, e eu até fui lá fora para corrigir. No meio do culto, né, saiu o gabarito, eu falei, pô, vou lá, vou corrigir. Abri aqui a prova, o gabarito, eu fui corrigindo e errado. Aí sabe aquele momento que você fala assim, rapaz, eu acho que eu peguei o gabarito errado. Deve ser isso. Aí você olha, o gabarito tá certo, cara. Você errou tudo ali. Cara, eu fiquei triste. Aí naquele momento eu entrei naquela crise existencial. Foi o momento em que eu olhei pra mim e pensei, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. E aí a primeira coisa que eu percebi era que eu estava numa turma, que o nível estava muito alto, e eu não tinha feito uma base bem feita, eu precisava preencher aquelas lacunas. E para o aluno militar, descer um degrau é uma briga contra o ego. Você não quer porque você está todos os dias em sala de aula vendo questões muito difíceis, questões que até você consegue entender um pouco. Isso te dá a falsa impressão de que você está bem, porque você acerta uma ou outra questão difícil. Mas na maioria das questões você não entende o que está acontecendo. Você não acompanha o que o professor fala. Você não tem uma velocidade de raciocínio. Ou seja, você precisa fazer a base. Então a primeira coisa que eu fiz foi entender que eu estava muito mal e que eu precisava descer o degrau. E a segunda coisa foi descer o degrau, fazer a base. Foi o momento em que eu peguei livros de embasamento. Esses livros aqui de aprofundamento foram essenciais. Mas depois que eu fiz a base, aí eu precisei pegar o quê? Coleção do Aref, precisei pegar tópicos da física, precisei pegar livros que iam me dar ali o feijão com arroz. E isso é muito difícil, porque você vai ver o seu amiguinho com Saraiva, do lado vai ver o seu amiguinho com o livro do Renato Brito, do Caio Guimarães, e você precisa ter humildade para reconhecer, não estou no nível deles ainda, se eu pegar agora eu só vou errar tudo, vou pegar o Aref. Então entra lá na Bestseller, não compra o Caio Guimarães ainda, nem o Rufino. Compra a coleção do Aref, faz ela inteira. Compra a coleção do Aref, resolve, faz a base para que tu entre no jogo. Não faz sentido tu entrar no jogo para perder. Então, tu vai entrar num jogo que tu consiga estar ali nivelado. Tá? Então, você precisa de um livro que te leve da base até o aprofundamento. O Aref vai ser esse livro, o Tópicos da Física vai ser esse livro. Então, quando eu decidi fazer a base, foi uma luta contra o meu ego.
Foi uma luta contra a minha família, porque eu falei para eles, ó, eu fui reprovado ano passado e talvez eu seja reprovado esse ano, só que dessa vez eu vou aprender os conteúdos. Eu não vou ficar naquela de apagar incêndio, de ficar tentando aprender a matéria super avançada. Cara, não existia mentoria na minha época. Se eu tivesse uma mentoria ali com o Renato Brito, com certeza eu teria passado antes. Porque o professor Renato, ele me dava aula. Mas como eu tinha 4 professores de física, ele dava só a frente de eletricidade. Hoje você tem acesso aí na internet ao curso do professor Renato, que tem todas as matérias. Então ele vai ensinar mecânica, ele vai ensinar termologia, vai ensinar eletricidade. Se eu tivesse isso, eu teria aprendido toda a física. Tu reprovou quantas vezes o ITA? O ITA eu reprovei 2 vezes, né? Somando todos os vestibulares, os 7 vestibulares, 8, né? 8 vestibulares que eu fazia no ano aí, dá mais de 15 reprovações. E depois da segunda reprovação no ITA, te fez continuar? O que me fez continuar foi que na minha segunda reprovação, eu já não fui cortado nas matérias. Na segunda, nas questões discursivas, que é a segunda fase de hoje, eu não consegui o desempenho que eu esperava. Ou seja, eu percebi que eu tinha evoluído. Eu percebi que finalmente o meu esforço estava dando resultado, quando eu tratei da base. Aí, nesse momento, eu percebi, cara, eu tô no jogo. Quer dizer que eu tô no caminho certo e que eu preciso continuar. Sabe quando você percebe que você tá perto e que vale a pena você investir mais um ano? E aí eu pensei, cara, o que é, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos investidos para você conseguir passar no vestibular de alto nível, para você viver bem? Hoje, a pessoa que se forma na EFON sai com um salário de 23 mil, trabalha 6 meses no ano e tem 6 meses de férias porque você fica um mês embarcado e fica um mês... Cara, é tanto tempo de férias que eu não saberia o que fazer. É um salário que está muito acima da média brasileira. Quem ganha 23 mil reais está aí no 0,05% da população. E você vai ter a oportunidade de conhecer vários lugares. Eu estava conversando essa semana com um senhor que ele se formou na EFON há muito tempo, na turma de 70, e ele mora no mesmo condomínio que eu, e todo dia ele está lá andando de bicicleta, fazendo as atividades físicas, e ele me disse que conheceu mais de 100 países com a EFON, porque ele ia viajando nos navios e que ele só saiu quando ele realmente estava assim, muito velho, debilitado de saúde, mas ele tinha muita vontade de continuar, pela questão financeira, porque é um retorno financeiro muito grande e é um emprego que te dá respaldo, que você olha e fala, poxa, eu trabalho na marinha mercante, a pessoa já te olha assim com outros olhos, nossa, esse cara é importante, o cara trabalha pilotando o navio, ou ele trabalha na mecânica ali do navio, na parte eletrônica, é um chefe de máquinas, poxa, isso é muito da hora, pô. E o petróleo aí subindo, agora o preço, por causa de todos os conflitos do Oriente Médio, essa área aí tende a valorizar muito, o petróleo sempre vai ser um item assim muito escasso, e que está em alta e precisa de boas pessoas formadas em grandes instituições para trabalhar nessas embarcações. Então, quando eu fiz minha base, mudou todo o jogo. Porque daí, mesmo eu sendo reprovado pela segunda vez na EFON e no ITA, eu já sabia agora quais eram os meus problemas. No primeiro ano eu tinha sido reprovado, mas eu olhava para a prova e falava, cara, tem questão aqui que eu pedia. Eu nem sabia o que eu estava mal. Na segunda vez que eu fiz, eu já consegui acertar algumas questões. Outras, realmente, eu não tive tempo. Quando você pega uma prova que você sabe fazer as questões, você não tem tempo, é sinal de que você precisa treinar com um livro que te passe bizus. Tem um livro que ele te dá a base, que é o AREF, que é o Tópicos da Física, que ele te ensina a matéria, que ele tem questões resolvidas, que ele te leva até um nível aprofundado de questões. Você consegue resolver questões nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 quando você termina o AREF e o Tópicos, só que passar exige mais do que isso. A aprovação vem quando você não só sabe fazer questões difíceis, mas você sabe fazer elas rápido. Você tem aqueles bizus. O que é um bizu? O bizu é uma técnica. E sabe um livro que é muito bom de bizu? É esse aqui, ó. Aqui o professor Renato, ele ensina várias formas de você resolver uma mesma questão. Tem questão da EFON que tem igual nesse livro. Então, quando você tem, por exemplo, aquela questão que eu mostrei no início, onde você tem um corpo se movendo em cima de outro, um referencial não inercial, você tem a opção de resolver com o tratamento vetorial da aceleração relativa, que vai dar muito trabalho. Ou você pode trabalhar com as forças fictícias no referencial não inercial. E o professor Renato ensina os dois. Tanto que, na primeira vez que ele resolve a questão, ele fala assim, olha, essa questão aqui deu muito trabalho, né? Mas no capítulo tal eu vou te ensinar um método elegante. Então, chega um momento em que a pessoa ela já sabe resolver as questões da EFON, mas mesmo assim ela não passa porque
A EFUN é um tempo apertado, não é tão apertado quanto o ITA, quanto a AFA, mas as questões são de alto nível. E se a pessoa não domina os bizus, as técnicas para resolver rápido, as técnicas que ajudam o aluno a resolver, às vezes, em poucas linhas, ele acaba ficando travado. Então, livros que me ajudaram muito nesse segundo momento em que eu já tinha feito a base e agora eu precisava fazer um aprofundamento para aprender esses bizus. Caio Guimarães me ajudou demais, foi um livro que me ajudou com a parte do tratamento algébrico, mas principalmente o tratamento geométrico do número complexo. Tratar ele como um vetor, com a geometria analítica, me ajudou muito, tá bom? Livro do professor Renato. Esse livro aqui me ajudou demais porque ele é cheio de bizus. Muitas das questões você tenta resolver no braço, fazendo muita conta. A primeira questão ela é clássica, porque é uma questão que você tem um trabalho absurdo e quando você olha a resolução do professor Renato, ele resolve em 2 linhas. E ele até tira onda com você. Você não ia calcular tudo até o final, né? E eu era o cara que falava assim, não, eu ia calcular tudo na mão, porque eu sempre fui uma pessoa que, mesmo sendo um dos mais burros da turma, eu não tinha medo de trabalho. Eu sabia que tem muita gente aqui que começou mais cedo do que eu. Eles têm um mérito nisso, eu não posso tirar o mérito deles. Mas eu, para compensar esse tempo perdido de não ter entrado em Olimpíadas antes, eu tinha um esforço em dobro. Então eu falava, eu preciso me esforçar muito mais do que essas pessoas que estão aqui. E eu preciso ter humildade para perguntar. E aí vem um trunfo. Eu sabia que as minhas perguntas eram muito bobas, mas se eu não perguntasse, eu não ia aprender. Então, eu comecei a ser o cara chato, que perguntava as coisas mais ridículas em sala de aula, que todo mundo falava assim, pô, não acredito que esse cara tá perguntando isso. Esse cara não é para estar na turma aí, a turma é FUN. Então, seja chato, seja uma pessoa questionadora, porque o aprendizado está escondido nas perguntas. Você aprende quando você cria uma sinapse, quando 2 neurônios se ligam. E essa ligação dos neurônios é o momento em que você está criando um novo caminho na sua mente. Quando você tem uma informação guardada na mente, ela está armazenada em um caminho específico. Assuntos novos que você está aprendendo ficam armazenados em novos caminhos. E construir novos caminhos é muito difícil. Quando você revisa um assunto que você já sabe, você está andando por um caminho que já existe. Então, pensa quando você está no sítio, lá do seu avô, e tem uma trilha que ela já está marcada no chão de tanto que as pessoas pisam. É mais ou menos assim. Quando você revisa um assunto, você está passando por um caminho que já está bem pavimentado, que está bem estabelecido, que você já montou direitinho ali aquele caminho, a ruazinha. E quando você vai aprender uma matéria nova, é como se fosse uma mata fechada, que você vai pegar o facão e vai ter que abrir, derrubar, para depois traçar ali o caminho, para depois pavimentar. Então, é mais difícil, você não libera dopamina porque você erra, sendo que o aprendizado está escondido nesse erro. Então, você vai ter que ter essa resiliência de tentar até você conseguir. Eu tive que ser esse cara chato, que questionava, que perguntava, que não tinha medo de me expor ao ridículo. Cara, aconteceu tanta coisa bizarra comigo na turma ITA. Eu lembro de um cara que ele chegou pra mim uma vez, a gente estava voltando no ônibus, tinha um ônibus que trazia a gente, lá da sede da Aldeota pra sede da Washington. E ele não era tão íntimo meu, ele era um cara que estava abaixo de mim. Eu tinha chegado um ano e ele chegou no ano depois, né? Ele chegou pra mim e falou, cara, sabia que esse ano eu acho que o fulano de tal vai passar? Ele gostava de dar a opinião dele sobre quem ia passar no vestibular, né? Cara, eu acho que o fulano vai passar porque ele é muito bom, o outro vai passar, mas eu não sei se tu passa, eu acho que tu não passa não. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, rapaz, em que momento eu pedi tua opinião? O cara falando pra mim que eu não vou passar. E aí eu falei, cara, não sei nem o que dizer pra esse cara. E o pior foi que eu não passei mesmo, ele tava certo, né? Mas precisava me humilhar daquele jeito também, né? Não precisava. Tu sempre teve a mentalidade, um mindset forte. Porque eu imagino assim, depois que a pessoa encontra a primeira barreira e aí reprova de novo, e aí eu fico pensando, né, nessa síndrome do impostor que pode acabar gerando na pessoa, né, os conflitos ali com a cabeça. Tu sempre teve essa mentalidade forte, de, tipo assim, da insistência? Cara, eu tive, e eu devo muito a isso, à comunidade que eu participava. A minha mãe, cara, ela sempre declarava palavras muito fortes a meu respeito. Ela dizia, você é inteligente, você é capaz, você é um vencedor, você é um aprovado. E isso, cara, internalizava dentro de mim. Isso mexia comigo, é por isso que hoje com meu filho, eu olho pro meu filho e eu declaro na vida dele. Eu falo, cara, você é inteligente, você é esperto, você é forte. Você vai vencer na vida, você vai ser bem sucedido. Isso tudo vai internalizando e você vai acreditando naquilo. E aí quando você se depara com a situação de você ser o mais burro da turma, você
não encara ela como definitivo. Você vê que eu sou o mais burro da turma agora, mas eu vou trabalhar duro para mudar isso. Eu estava numa comunidade em que, nos grupos lá, que a gente se reunia toda semana para ler a Bíblia, eles me colocavam no meio e ficavam declarando: o Newton vai passar no ITA, o Newton vai ser aprovado, o Newton já é mais que vencedor. E, cara, isso tudo mexia muito comigo. Eu falava, poxa, mano, eu, às vezes, até desacreditava um pouco de mim, mas quando eu via pessoas ao meu redor me dando esse apoio, poxa, era bom demais, cara. E talvez muitos de vocês não tenham essa rede de apoio, pessoas que declararam sobre a vida de vocês. Eu sei como é importante. Talvez você fale assim, pô, meu pai nem me apoia, meu pai nem queria que eu fizesse isso. Mas o que você vai usar de motivação é que, mesmo indo contra toda essa resistência, essas palavras de desapoio, essas palavras que te deixam mal, né? Pessoas que falam assim, você não vai passar nunca, você é ruim. Você tem que pensar que aqueles que virão depois de você serão abençoados, porque você vai ter a oportunidade de fazer diferente com o seu filho ou com as pessoas que vão se inspirar com você. Então, um dia você pode ter escutado palavras ruins, talvez você não tenha recebido uma rede de apoio, pessoas que declararam sobre a sua vida. Mas mesmo assim você vai se esforçar e enfrentar essa maré, para que um dia você possa fazer diferente. Eu tive vários momentos em que pessoas também declararam coisas ruins, mas eu estava tão convicto do que eu queria que nada daquilo me abalava. Teve um dia também que outro cara falou uma besteira para mim, semelhante. Outro cara também que ele tinha chegado um ano depois, ele chegou para mim e falou, poxa, cara, eu olhava, quando eu cheguei aqui na turma, eu olhava para tu e pro Igor. O Igor é um amigo meu que passou no ITA também. Ele passou em 2013, eu passei em 2014. Né? E o Igor, ele era meu amigão, assim, parceiro. Ele foi pro ITA, depois ele foi pra medicina na UFC, né? Ele é um grande amigo. E aí ele falou assim, o Júlio falou assim, pô, cara, tu e o Igor, quando eu cheguei na turma, eu achava que vocês eram super inteligentes. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que vocês nem eram tão inteligentes assim, que eu tava no nível de vocês. Eu falei, caralho, mano, olha que cara sem noção. Não, o Júlio César, ele é um grande amigo também, uma pessoa que eu tenho muita consideração, gosto muito dele. É porque às vezes as pessoas falam, né, nem na maldade, as pessoas falam porque, né, não sem noção, assim, não sabe, né, o impacto que tem. E eu atendo muito aluno, eu vejo que tem muito aluno que se abala com esse tipo de comparação. Cara, comparação é uma parada que tem muito dentro de turma de alto nível. Turma EFON, turma ITA, turma Medicina FUVEST, Medicina US. E você precisa ter um psicológico muito forte. Você precisa fazer ouvido de mercador muitas vezes. Olhar para aquela situação e falar assim, beleza, tudo bem, acontece, você tem todo o direito de ter essa opinião ao meu respeito, mas eu vou continuar fazendo o meu aqui. E eu precisei fazer isso quando eu fazia perguntas bobas na sala. Quando eu chegava pro meu amigo, para ele tirar uma dúvida minha, e ele falava, pô, na primeira tu já errou, tá de sacanagem. E com o tempo eu fui percebendo que ser aquele cara chato estava fazendo eu evoluir. Porque o questionamento é o que faz você aprender. Então a minha recomendação para você que está se preparando agora é: faça a sua base. Não ligue para a opinião alheia. Escute só aquilo que te traz esperança. Deixe descer para o coração as palavras boas que você escuta. E quando você tiver uma base bem feita, procure a ajuda dos melhores. Pegue bons livros que te ensinem bons bizus. Esses livros aqui vão te ensinar a passar mais rápido, eles vão poupar o seu caminho. Eu lembro que eu comprei tanto livro na Bestseller que não cabia lá em casa. E eu, quando passei, eu doei os meus livros, né? E doei para os meus amigos, e muitos amigos meus passaram depois com os livros que eu doei. E ter esse material de qualidade. Pô, se eu tivesse uma mentoria, cara, recebendo ali toda semana simulado, né? A mentoria do professor Renato tem simulado SpaceX numa semana, tem simulado AFA na outra, tem simulado EFON na outra semana e simulado ITAIME. E quem faz esses simulados é um aluno do ITA que foi aprovado nesse vestibular. Então você ter isso, além de 2h30 toda semana de aula, é uma parada que não existia na minha época. Então isso faz toda a diferença. Estar no meio, a melhor coisa que você pode fazer para estabelecer um hábito de qualidade é mudar o meio que você está. Ter força de vontade é muito difícil. Mas quando você muda o meio, começa a se acompanhar de pessoas que estudam para o mesmo vestibular, pessoas que estão buscando se desenvolver em matemática, física, você começa a sentir que precisa mudar também. Poxa, os caras que se garantem, os caras que são muito bons, pô, quero estudar mais, eu quero me dedicar mais. Eu estava ali na turma e eu me sentia burro. Sendo que quando eu cheguei no meu colégio, antes de entrar na turma ITA, eu era o primeiro lugar da sala. Só que eu fui o primeiro lugar da sala sem me esforçar.
Então, o que acontece? Às vezes você está num meio em que você é o melhor, só que esse meio, ele está enviesado. São várias pessoas que não se dedicam e você tem a falsa impressão de que você está no alto nível. Lembre-se que você está disputando com os melhores do país. Então não deixe o seu ego ser abalado, não deixe você pensar que você é bom. Esteja no meio em que você seja o pior, porque isso vai te levar a estabelecer um novo padrão. Fechou? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? Um abraço e até mais. Valeu!